Amém? Pode sentar. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Aleluia. Essa semana estava em oração e meditando na palavra, buscando do Senhor a direção de o que eu deveria ministrar hoje para a igreja. E em meio a essa meditação eu recebi umas mensagens de uma das nossas filhas espirituais, não daqui, e começou a compartilhar comigo alguns textos, e um dos textos foi esse. E esse texto falou comigo e com ela, e ela já pregou esse texto lá na igreja dela, e eu vou pregar esse texto agora aqui na nossa igreja, porque nós fomos muito edificados pelo Senhor, segundo aquilo que Deus ministrou ao meu coração naquele dia, né? Então o tema dessa pregação é Dorcas, a discípula. Queridos, Dorcas, ela era uma grande serva de Deus. Ela era, assim, o versículo 36 que nós lemos, fala que ela era, assim, uma discípula notável. Ela era uma mulher notável. Ela com as obras que ela fazia, dava esmolas, fazia obra, fazia assistência às pessoas. Ela era um modelo de discípula que se espera que nós sejamos. Dorcas era muito conhecida pelas obras que fazia. O versículo 39 vai falar que as viúvas choravam porque ela lhes faziam túnicas, lhes faziam vestidos. Então Dorcas era essa discípula que atendia aos necessitados. Então Dorcas simboliza a discípula exemplar, a discípula que fazia diferença. Essa era a Dorcas. Na sociedade onde ela estava inserida, ela era muito importante. Na sociedade onde ela estava inserida, ela era uma referência. No lugar onde ela vivia, as pessoas tinham esperança em Deus por causa dela. As pessoas eram abençoadas por Deus por causa dela. Dorcas era essa mulher, discípula de Deus, discípula de Jesus Cristo, uma discípula que fazia diferença. Então Dorcas fala de um modelo de discipulado que funciona. Dorcas vai falar de um discipulado que é aquele que é prático, que, como eu ministrava hoje pela manhã, lá na nossa classe, que não é algo que eu busco só para mim. Na verdade, quando eu começo a buscar a presença do Senhor, o poder do Espírito Santo, ele vai me impulsionar em direção à necessidade do povo onde eu estou inserido. E o discipulado verdadeiro faz isso. O discipulado não nos deixa ficar ensimesmado, ou seja, olhando só para dentro. O discipulado verdadeiro, ele nos impulsiona para fora de nós, em direção ao carente, em direção ao faminto, em direção ao doente, em direção ao sedento. Amém ou não amém? É o discipulado que Jesus nos ensina. Ele poderia muito bem ter ficado no céu, mas ele abriu mão de ser igual a Deus, não ousou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, ou seja, ele resolveu, por causa do amor que ele é, vir à terra para nos salvar. Então o discipulado que Dorcas recebeu era esse discipulado. Ela era essa mulher que fazia diferença. Ela era essa discípula de Jesus que era notável, que era admirável, que era referência no lugar que ela estava. Ela não era só mais uma crente. Ela era sal da terra e luz do mundo. Ela não era só mais um membro da igreja metodista de Deodoro. Ela era aquela que quando começava a colocar a mão no arado, os frutos chegavam, querida. Ela era aquela que quando ministrava, as coisas do céu aconteciam. Dorcas era essa mulher. Ela era esse modelo de discipulado. Um modelo que olha para dentro, tornando-se uma referência, mas também um discipulado que olha para fora, porque os meus frutos precisam alimentar outras pessoas. Então ela era essa mulher. O problema qual é? O problema é que Dorcas morre, pastor. Esse é o problema no texto. Dorcas morreu. E Dorcas simbolizando então esse discipulado que funciona, esse discipulado genuíno, esse discipulado que não está olhando só para si, mas ao olhar para si, ao ser cheio do Espírito Santo, vai em direção ao outro, esse discipulado morre. E aí a gente começa a observar como é que pode, numa nação que diz que nós temos mais de 42 milhões de discípulos de Jesus, de crente, a nação está vivendo da forma que está, porque não é o discipulado de Dorcas que está em ação. Como é que pode a gente morar no Rio de Janeiro com tantas igrejas evangélicas? Só de igreja metodista somos mais de 400 igrejas metodistas no estado do Rio de Janeiro inteiro, e ainda assim nós temos o estado da maneira que a gente está.
Só considerando aqui a cidade do Rio de Janeiro, nós somos... Quantas igrejas são só na cidade do Rio de Janeiro? Umas 50 por aí, não é? Juntando os distritos só da cidade. E nós ainda somos a cidade do jeito que estamos, considerando só os metodistas. Como é que pode, aqui no nosso bairro, com tantas igrejas evangélicas, o nosso bairro ainda está da maneira que está? Por quê? Porque não é o discipulado de Dorcas que está em ação. Não é o discipulado que olha para fora em favor do necessitado. Na verdade, tem crente que quando vai e muda-se de endereço, os vizinhos falam, graças a Deus foi embora. E a pergunta que eu lhe faço é, se você mudar de onde você mora hoje, o pessoal vai falar, graças a Deus ou ai meu Deus? Se a nossa igreja mudar de endereço hoje e for para um outro local mais distante daqui, a nossa comunidade vai dizer, graças a Deus ou ai meu Deus? Na verdade, eu preciso olhar para dentro de mim e ver se eu sou esse discípulo, se eu sou essa discípula que foi Dorcas. Porque o problema aqui nesse texto é que Dorcas morre, e a morte de Dorcas aponta para a morte de um discipulado que é verdadeiro. O que o pastor quer falar contigo hoje, que o Espírito Santo falou comigo, querido, não adianta estarmos com a igreja tão cheia como estamos, gente no portão, gente no corredor, gente para tudo quanto é lado, se o discipulado, se o que você aprende aqui, não é o discipulado como Dorcas, que era aquela que fazia a diferença onde ela estava inserida. Se você vir aqui hoje, receber de Deus, foi cheio do Espírito Santo, recebeu de tudo, oração, cura, libertação, e amanhã isso não transbordar da sua vida, na vida de quem necessita, não está funcionando o discipulado dessa igreja. Não há problema nenhum você vir receber oração, você vir receber cura, você vir receber libertação. Na verdade, estamos aqui para isso também, mas não somente para isso. Isso faz parte de um todo. Esse todo é o que eu recebi, eu preciso dar. Daquilo que eu fui cheio, eu preciso transbordar. Então, Dorcas morreu. Fala assim, Dorcas morreu. E agora? E agora? Olha o versículo 38 de Atos 9. Então Dorcas estava ali, ela morreu. Versículo 37, pegaram o corpo dela e botaram no quarto do segundo andar. E no versículo 38 fala assim, como Lida ficava perto de Jope. Jope era onde Dorcas estava. Aqui Deodoro é a nossa Jope, amém, queridos? E aí, Lida era uma outra cidade que ficava uns 18 quilômetros ali de Jope. As pessoas daquela cidade de Jope me falaram assim, vamos enviar 2 homens a chamar Pedro. Porque souberam que Pedro estava ali em Lida. Então, Dorcas morreu. E agora? Agora chama a igreja. Como assim, pastor? Volta no verso 38. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demorem em vir até nós. Por que eles mandaram chamar Pedro? Mateus capítulo 16, verso 18 fala assim: também lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um dos símbolos de Pedro na Bíblia é que Pedro representa a igreja. Não porque ele é o fundador da igreja, não, porque ele é um enviado, ele é um apóstolo, ele representa Cristo na terra. Então, quando o discipulado verdadeiro morreu, mandou-se chamar a igreja. Quando não tinha mais saída para Jope, mandou chamar a igreja. Quando não tinha mais saída para aquela família, mandou chamar a igreja. E a igreja sou eu, e a igreja é você. Quando as coisas ficarem complicadas no seu vizinho, é você que será chamado. Quando as coisas não forem boas lá no teu trabalho, é você que vai levantar um clamor. Quando as coisas não forem boas dentro da tua família, é você que será chamado para trazer a presença de Deus, porque você tem que ser igreja nesse mundo. Dorcas morreu, obrigado, varão. Dorcas morreu, e agora faz o que? Chama a igreja. Pedro representa a igreja, e a igreja sou eu, pastor, a igreja sou eu. Só que, querido, que tipo de igreja que eu sou? Que tipo de igreja você é? A igreja que você é tem a ver com o discipulado que você vive.
Se você vive só vindo buscar a bênção, isso só faz parte de um pedacinho do discipulado. Porque quando você vai crescendo e amadurecendo, você até para de orar pedindo bênção, porque você entende que elas te seguirão e te alcançarão. Tu começa a orar pela bênção do seu próximo. Quando você vai crescendo e amadurecendo, você vai entendendo que os frutos que você produz não são para você, árvore. Os frutos que você produz são para outras pessoas. Então você fala assim: eu preciso produzir em maior quantidade, em melhor qualidade, para alimentar mais pessoas. Então, quando o discipulado verdadeiro, o discipulado genuíno morre, a igreja precisa ser chamada. Por quê? Porque Dorcas foi enviada pela igreja. Dorcas foi treinada pela igreja. Dorcas foi discipulada pela igreja. E quando aquele discipulado morreu, chama quem enviou. Quando um menino faz arte na rua, quem que a gente chama? O pai do menino, aquele que mandou, aquele que criou. Então quando Dorcas morreu, chama Pedro. Pedro representa a igreja. Fala assim: Pedro representa a igreja. A igreja. Bate a mão no peito: sou eu. Mas que tipo de igreja que a gente é? O verso 39 fala assim, querido, olha só. Então mandou chamar Pedro. Pedro se aprontou e foi com eles. Queridos, Dorcas morreu. Faz o quê? Fala assim: Dorcas morreu. E a igreja se aprontou. Pedro se aprontou. Pedro se organizou. Pedro, ele não foi de qualquer jeito. Quando a igreja entende a demanda que está sendo gerada para ela, ela não pode ir de qualquer maneira. Ela precisa se aprontar. Ela precisa se organizar. Ezequiel capítulo 2 versículo 1, quando Deus ia falar com o profeta, ele fala assim: esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Ou seja, quando a igreja é chamada, ela precisa se aprontar. Ficar de pé é estar pronto. Deus só fala com quem está pronto. Deus só fala com a igreja preparada. Deus só fala com a igreja organizada. Deus não vai falar contigo enquanto você não estiver pronto. Só vai à guerra quem está pronto. Só está pronto quem está de pé. Quem está de pé está pronto para ir na hora. Quem está deitado tem que se levantar. Quem está sentado tem que se levantar, tem que se organizar para estar pronto. Quando Deus falou, quando os homens chegaram lá e chamaram Pedro, Pedro se aprontou e então foi. Fala assim: igreja, é hora de se organizar. A igreja sou eu. Irmãos, não é de qualquer jeito. Não é a qualquer modo. O maior que está conosco que aquele que está no mundo. Amém ou não amém? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Mas não é de qualquer jeito que eu vou. Não é de qualquer maneira que eu vou. A autoridade não vem sobre mim quando se eu estiver de qualquer forma. Quando a igreja se apronta, aumenta a demanda. Então Pedro se aprontou, Pedro se organizou, Pedro se aprumou, a igreja se organizou, se aprumou e foi com eles. Aí versículo 39 ainda, quando chegou lá, eles o levaram ao quarto, no andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando, mostraram-lhe as túnicas e o vestido que Dorcas tinha feito para ela. Quando a igreja se apronta e vai cumprir o chamado, a demanda aumenta. Pedro foi chamado por causa de Dorcas. Chegou lá, tinha Dorcas e mais um monte de viúva. Toda vez que você começa a se organizar, querido, a demanda vai aumentar. Toda vez que você se organizar, vai ter mais guerra. Toda vez que você resolve ser crente de verdade, discípulo de verdade, como foi Dorcas, se prepara, vai ter que ministrar muito mais pessoas. Pedro foi chamado por causa de Dorcas. Chegou lá, tinha Dorcas e tinha também aquele monte de viúva que o cercaram. A palavra vai dizer em Mateus capítulo 21, verso 14. Mateus 21, verso 14. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Como assim? O templo é onde Jesus desceu depois do Monte das Oliveiras, entrou no templo. Naquele templo estavam os cambistas vendendo, comprando, negociando. Jesus limpou o templo, organizou o templo. E quando ele fez isso, começaram a chegar os coxos. Então ele curou. Quando o templo, que sou eu, está purificado e tem presença de Jesus, ele vai mandar os enfermos para serem curados. Então, se você não tem orado pela cura de alguém ainda, pode ser que tenha que colocar mais Jesus na sua vida. Ou pode ser que tenha que tirar mais coisas que tenha roubado a presença de Jesus na sua vida.
Enquanto o templo não estava lá, aqui, conforme Mateus, que eu acabei de ler, capítulo 21, verso 14, completamente limpo e organizado, Jesus estava na casa, não chegava nenhum moribundo para ser curado, mas bastou estar organizado, Jesus está na casa, começaram a trazer os enfermos, começaram a trazer os coxos, os caídos, os doentes, e Jesus os curava a todos. Então, querido, quando Dorcas morre, chama a igreja. Quando Dorcas morre, a igreja se apronta. Quando a igreja se apronta, aumenta a demanda. É engraçado que a gente fala assim: Deus, a seara é grande, são poucos obreiros, manda o obreiro para a seara, e manda esse monte de obreiro, e aumenta o trabalho. O trabalho só termina quando Jesus voltar para buscar a igreja, querido. Até lá nós vamos gastar nossa vida fazendo o que Ele nos mandou fazer. Há um discipulado que precisa ser restaurado. Há uma vida de crente genuína que precisa ser restaurada. Porque há viúvas chorando a morte do discipulado. Há viúvas chorando a morte de uma igreja que é de fato a igreja de Cristo, sal da terra e luz do mundo. Há necessitados, a palavra vai dizer que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Se manifesta como tal. Se manifesta como tal. Como é que se manifesta o filho? Igual o pai. O filho faz o que o pai faz. Jesus falou assim: o que eu falo e vejo e faço, eu faço, falo porque eu vi meu pai fazer. Conforme eu vi, eu reproduzo. Se você é filho, comece a reproduzir o pai na terra, ao ponto que não tenha como dizer: esse cara, essa moça é filho de Deus. Por quê? Porque ele fala igual a ele, ele anda igual a ele, ele ama igual a ele. Obrigado, varão. Nem Salomão recebeu bala no meio da pregação. Guarda aqui para mim, você é uma bênção na minha vida. Continue assim, amém? Querido, quando a igreja está preparada, a demanda começa a aumentar. Quando a igreja está preparada, a cura começa a acontecer. Restaurações começam a acontecer. Libertação começa a acontecer. Mas a igreja tem que estar preparada, restaurada. Só que Dorcas morreu. Fala: Dorcas morreu. E agora? Quando Dorcas morre, não podemos perder tempo. Quando Dorcas morre, a igreja vai no alvo. Ainda no verso 39. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Onde que estava Dorcas, o corpo de Dorcas? No quarto do andar superior. Quando Dorcas morre, quando o discipulado está em perigo, a igreja não pode perder tempo. Ela tem que ir no objetivo, ela tem que ir no alvo. Qual é o alvo? O alvo é Dorcas. Dorcas é o discipulado genuíno e verdadeiro. Dorcas é aquele que é discípulo de Jesus genuíno e verdadeiro. Quando esse discípulo está em apuros, a igreja precisa ir direto nele. Eu não sei se você entendeu, querido. Quando nós não estivermos mais salgando ninguém, não estivermos mais iluminando o caminho de ninguém, nós temos que ir direto no alvo, onde está a morte, para trazer vida. Pedro não perdeu tempo, levaram ele diretamente ao alvo. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Não podemos mais perder tempo com coisas que não vão ressuscitar Dorcas. Dorcas estava no andar superior. Pedro não perdeu tempo tomando um cafezinho. Pedro não perdeu tempo fazendo oração na porta da casa. Pedro não perdeu tempo fazendo aconselhamento no primeiro andar. Pedro foi diretamente no lugar para onde a demanda o chamou. O chamou para levantar Dorcas. Deixa eu falar uma coisa com você: para de perder tempo com coisas que Deus não mandou você fazer. Para de se perder pelo caminho. Para de meninice. Para de pecado. Para de falta de perdão. Para de falta de arrependimento. Para com esse negócio de divisões, facções. Para de cair em armadilha de Satanás. Para de ser língua de trapo. Para de ser ouvido de mercador que ouve tudo de todos. Fica perdendo tempo. Tem gente que ouve muita coisa que não é para ouvir. Dá ouvidos a muitas pessoas que não é para dar. Gasta tempo com pessoas que não é para gastar. Para de perder teu tempo de não fazer coisas que Deus não mandou você fazer. Vá fazer o que Deus mandou você fazer. Para com esse negócio: ninguém me ama, ninguém me quer. Deus te ama, Jesus morreu por você. Pronto. Pronto.
mereço, você não merece, mas assim, ele falou assim, não tem a ver contigo, tem a ver comigo, eu sou o amor e pronto, morreu. E a gente fica perdendo tempo com coisas que não é o discipulado verdadeiro, pastor. Faz programações e programações e programações para a gente ficar entretendo a gente mesmo, e Dorcas está morta lá fora. Programações para agradar o nosso coração e massagear o nosso ego. Olha como a igreja está grande, olha como a igreja está cheia. Vamos fazer um banquete para nós aqui, vamos nos deleitar. E tem um monte de viúva lá fora chorando porque não tem a referência de Dorcas, porque morreu. Não venha me encher minha paciência com coisas que não tem a ver de ganhar o perdido, amém? Não perca seu tempo com isso também. Está na hora de a gente olhar para aquilo que Deus mandou a gente fazer. A igreja foi levada para aquela cidade chamada Jope, para ressuscitar Dorcas, para ressuscitar o discipulado que transforma a vida de pessoas. Nós estamos plantados nesse lugar para sermos crentes, discípulos de Jesus, que ao olharem para nós, não tenha nem como disfarçar que a gente é filho dele. Quando a gente abrir a nossa boca, você fala igual a ele, cara. Claro que tu é filho dele, isso não tem como negar. Não dá mais para ser crente 007. Não dá mais para ser aquele crente que o mundo se agrada em tê-lo por perto. Irmão, crente de verdade incomoda o ambiente das trevas. Aquele negócio de que o crente, não, ele é gente boa, ele é crente, mas é gente boa. Ele é crente, mas ele é gente boa, o mundo dizendo. Ou seja, ele é crente, mas ele está na roda dos escarnecedores. Salmo 1, ele está sentadinho aqui, compartilha das nossas piadas obscenas, ele sonega imposto com a gente, ele faz falcatrua com a gente, ele está com a gente. Mas domingo ele vai na igreja, ele é crente minha boca, igual eu já fui muito tempo atrás. Graças a Deus, eu me converti de verdade, há muito tempo atrás. Um discipulado que não muda a vida de ninguém, um discipulado que não muda a vida da tua casa. Ei, querido, para de gastar seu tempo vindo à igreja para não ser um crente de verdade, tá? Pode parar. Vou repetir. Para de gastar seu tempo vindo à igreja e não ser um crente de verdade. Está gastando tempo à toa. Venha à igreja para ser um crente de verdade. Não se conforme com o tipo de crente que você é hoje. Amanhã, tu tem que falar assim, Deus, amanhã eu não quero pecar nesse pecado que eu caí hoje. Amanhã eu quero te testemunhar mais do que eu testemunhei hoje. Amanhã quero orar por pessoas mais do que eu orei hoje. Amanhã eu quero jejuar mais do que eu jejuei hoje. Eu não posso me conformar com o modelo de crente que eu sou hoje. Eu sou imperfeito, tenho que buscar Jesus que é perfeito. Ei, querido, vamos parar de perder tempo com aquilo que tem atrapalhado a gente de ser uma Dorcas na terra. Vamos de verdade transformar a nossa vida. Não se conforma com esse crente que você é hoje, não. Não se conforma com esse marido que você é hoje, não. Com esse pai, com esse filho e com esse discípulo de Jesus que você é hoje, não. Amanhã temos que ser melhor do que hoje. E olha que hoje o negócio está doido, irmão. De manhã, Jeová, Rafa, quase morri com o Espírito Santo aqui. Agora aqui eu falei, como é que eu vou pregar? Não tem nem perna mais. E amanhã? Amanhã tem que ser mais do que hoje. É o que o pessoal fala por aí, a igreja da segunda-feira, querido. A igreja da segunda-feira não é todo mundo, sou eu. Lá onde eu estiver. Tem que ser lá. É lá que eu vou encontrar as Dorcas. É lá que eu vou encontrar as viúvas. É lá. O que você está fazendo hoje aqui? Está se alimentando, está se curando, está se tornando um crente melhor. Para quê? Para amanhã ser melhor lá também. O que você está fazendo aqui? Celebrando a tua salvação, celebrando a comunhão com os santos. É lindo e maravilhoso. E amanhã eu tenho que fazer isso lá também. Por quê? Porque Dorcas morreu, querido. Por quê? Porque o discipulado que eu estou chamando de Dorcas, o verdadeiro discipulado que causa transformação na vida das pessoas, morreu. O verdadeiro modelo de Cristo na terra morreu. Se não fosse, querido, essa igreja estava muito maior do que está. A comunidade estava muito melhor do que é. O nosso país era outro tipo de país. Como eu disse no começo e repito, se estamos vivendo num país que estamos, nas condições que estamos, é porque o discipulado genuíno morreu. O modelo de discipulado vivido por Dorcas morreu. E nós como igreja fomos chamados para ressuscitá-lo. Cadê a igreja? Pastor, meus problemas, Deus vai cuidar.
Pastor, uma necessidade, Deus vai prover. E se não prover, tu morre fazendo o que Ele mandou tu fazer. Um dia, Deus, na palavra do Senhor, haviam 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor construiu uma estátua. Todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua daquele atribulado, daquele demônio dos infernos. E aí tocou a trombeta, soou a trombeta, todo mundo se prostrou. Sadraque, Mesaque e Abednego, nem tinha um para ele. Foram lá e caguetaram os 3. Ele foi lá e falou assim: olha só, Sadraque, Mesaque e Abednego, vou mandar soar a trombeta mais uma vez. Se vocês não se prostrarem, eu vou pegar vocês. Eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E vou jogar vocês lá dentro. Sabe o que eles falaram? Escuta uma coisa, ô Nabucodonosor. Nós não vamos nos prostrar. Se o Deus que eu sirvo, Ele poderá nos salvar. Mas se não salvar, a gente não vai se prostrar. Ou seja, o Deus que eu sirvo pode me abençoar. Mas se não abençoar também, dane-se, eu vou continuar adorando Ele. Com bênção ou sem bênção, com provisão ou sem provisão, com cura ou sem cura, Ele continua sendo meu Deus. Essa é a Dorcas, o discipulado que precisa estar na terra. Aí tocou a trombeta, Luana. E aí, na trombeta não, isso é uma cigarra, né? É mais para cigarro do que para trombeta. Faz uma trombeta aí, varão. Yeah. Eu acho que a minha trombeta estava melhor, mas obrigado, varão, obrigado. Falhou lá. Mas a gente treina para a próxima. A gente ensaia, na próxima pregação você faz. E aí eles não se prostraram, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Ui, cacá. Até pulou ali agora. E aí, aqueceu a fornalha 7 vezes mais. Os soldados amarraram eles, os pegaram e foram levando para a fornalha. A Bíblia vai dizer que ao chegar próximo da fornalha, os próprios soldados morreram. Você parou para pensar nisso? Os soldados que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, não jogaram. Eles morreram antes de jogar. Como é que eles entraram na fornalha? Assim, ó. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo pode me livrar do fogo. Se não quiser, eu vou morrer fazendo o que Ele mandou fazer e ponto. Daqui a pouco olharam dentro da fornalha. Ué, eram 3. Agora são 4. O 4º homem da fornalha estava lá. É esse tipo de discipulado de crente. É esse tipo de crente que está faltando na terra. Cadê eles? Eu quero saber se aqui tem desses crentes que estão dispostos a fazer tudo, independente da bênção, estão dispostos a viver até morrer para Cristo. Que não teme nada a não ser o Senhor. Que não tem medo do que pode acontecer amanhã. Não, já morreu para Jesus na cruz. É esse tipo de discipulado, querido. É esse tipo de crente que está faltando. O que nós temos hoje na terra, um monte de crente mimizento. Deus não me abençoou, também não vou para o culto. O irmão não orou por mim, também não vou na escola dominical. Meu líder não me mandou uma mensagem, mandou para o outro que eu fiquei sabendo, não vou mais na cela. Para! Morre logo! Na cruz. Morre na cruz. Rebobina a fita aí, morre na cruz. Irmão, o que é isso, varão? Varão que mata? Morre na cruz. Morre para você mesmo. Irmão, qual é o seu lugar? Na cruz. A gente fica cheio de... Para, irmão, para. Para com esse negócio. Então, vou voltar para a pregação. Eu estou pensando nas coisas aqui. Então, Dorcas morreu. Fala assim, Dorcas morreu. E agora? Agora tire de perto quem não vai te ajudar. Versículo 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem.
Pedro chegou lá no quarto onde estava defunto lá, o corpo da defunta lá, da Dorcas. Falou assim: sai todo mundo. Irmão, irmã, muita ajuda quem não atrapalha. Existem Dorcas que não são ressuscitadas porque temos andado com pessoas que não creem como a gente crê. Sabe? A gente anda com pessoas que creem menos que a gente. Irmão, quer andar com águia? Quer ser águia? Anda com as águias, irmão. Para de andar com galinha. Galinha olha para baixo, águia olha para o horizonte, filho. Eu quero andar com homens mais crentes do que eu, que oram mais do que eu, que leem a palavra mais do que eu, que jejuem mais do que eu, que preguem mais do que eu, que é mais discípulo do que eu. Eu quero andar com gente assim. Tu vê os meninos que subiram aqui da nossa escola de jiu-jitsu. Eles treinam, a gente treina com faixa preta. Eu não posso treinar com faixa branca. A gente treina com os melhores. A gente, para ficar bom, tem que andar com quem é bom. Se eu quero ser um crente de verdade, vou andar com um crente de verdade. Se eu quero ser um homem de oração, eu vou andar com um homem de oração. Se eu quero ser uma mulher que prega a palavra, eu vou andar com mulheres que pregam a palavra. Se eu quero ser um homem com a vida consagrada, vou andar com homens que têm vida consagrada. Eu não vou andar com pessoas que não creem como eu creio. Eu não vou compartilhar minhas coisas com as pessoas que não acreditam no que eu acredito. Está entendendo isso, crente? Não dá para ressuscitar Dorcas andando com gente que não crê como você crê. Quando você decidir ser igreja de verdade, vai precisar afastar algumas pessoas da sua vida. Olha bem para mim, principalmente os que estão chegando agora. Olha bem para mim. Tem gente que você não vai dar para andar junto mais não, irmão. Não vai dar. A gente tem uns exemplos aqui. O mestre Felipe falou que o que a gente faz aqui na escola de jiu-jitsu é muito mais que jiu-jitsu. E é. A gente tem comunhão, a gente tem oração, a gente tem palavra. Todo treino tem palavra, oração, comunhão. Todo treino tem. Uma das coisas que a gente vê os meninos falando, ele mesmo já falou, outras pessoas falaram, que não dá para a gente ser um crente melhor andando com as pessoas que a gente andava antes. Estando naqueles mesmos ambientes. Pastor, como é que eu vou ganhar eles para Jesus? Com o seu testemunho de vida transformada. Tu vai lá, chega aí, vai lá, abraça, beija, tá bebendo cerveja, dá um guaraná, toma um copo de guaraná, papai, vaza. Aquele lugar não é mais para você. Não dá para andar com pessoas que não creem no que você crê. Não dá para você permanecer de pé com pessoas que vão apagar você. Tem um graveto que começou a pegar fogo, vai andar perto de quem, gente? Da labareda. Senão vai acabar o teu fogo. Foi para o encontro com Deus, voltou chapado semana passada. Filho, se não andar com chapado, vai acabar o fogo. Vai ser igual fogo de palha. Acabou, filho, não pega mais. Tu tem que andar com quem está inflamado. Amém? Amém? Então tire de perto quem não vai te ajudar. Irmãos, muita ajuda quem não atrapalha, tá bom? Poxa, virou crente e sumiu. Sumi mesmo. Sumi mesmo. Quer sumir comigo? Vem. Vamos sumir nós dois agora. Tá entendendo isso? É assim, Bruninho? Vamos sumir nós dois. Daqui a pouco vai sumir os 10. Aí vamos procurar. Cadê que é 10? Tá tudo na média. Olha aí. Esse povo tá fazendo, não sei, são tudo doido. Vem também. Mas não dá pra gente ficar comungando mais com aquele tipo de gente. Não é dizer que não são nossos amigos. Não dá para andar com eles. Por quê? Porque eles vão para um lugar que a gente não deve estar. Eles vão participar de coisas que não é para a gente. Então como é que eu vou ressuscitar Dorcas, o discipulado que morreu? Como é que eu vou ser um discípulo verdadeiro de Cristo na terra, se eu estou andando com aqueles que não são discípulos de Jesus na terra? A nossa estratégia é ir lá e alimentar com pão e peixe, querido. Você lembra da primeira multiplicação do pão e peixe? Que foi a multidão inteira alimentada? Quem que sentou na relva? Quem que sentou na relva? O povo. E os discípulos? Não. Os discípulos serviram. Entendeu isso? Você tem que andar com pessoas que estão no seu nível. É de você para cima. Os que estão lá, tem que vir para tu. É isso. Tire pessoas
que não vão te ajudar do teu caminho. Pedro foi então, mandou tirar todo mundo do quarto. Amém? Dorcas morreu, fala, Dorcas morreu. E agora? Agora, querido, se humilhe. Versículo 40 fala, Pedro mandou sair todo mundo e se ajoelhou. A igreja se ajoelhou diante da missão que estava morta. A missão é da igreja. E a missão morreu. Morreu porque a igreja falhou. O que a igreja faz? Se humilha. Se ajoelha. Diante de quem? De Deus. Olha o que diz Joel. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim, de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração, e não as suas roupas. Ou seja, não adianta fazer teatro se dentro não muda nada. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe Ele não se voltará e mudará a ideia, e ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem o santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças, os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, ou seja, interrompa até a lua de mel, para tudo. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? O que nós fizemos essa semana, querido? Jejum. O que a igreja fez essa semana? Oração, jejum. O que nós fizemos hoje de manhã? Reunião solene. Quando Dorcas morre, a igreja precisa reconhecer que falhou. Se a nossa comunidade está do jeito que está, é porque nós não temos sido a igreja que deveríamos ser. Por isso a necessidade de jejuar, a necessidade de se prostrar, a necessidade de clamar, de orar pelas madrugadas, de se humilhar diante do Senhor. Por quê? Porque Dorcas morreu. Dorcas é a missão da igreja que não deveria falhar e morreu. Então Pedro orou. Pedro orou significa que a igreja orou. E quando a igreja ora, ela se enche de autoridade. Olha o que diz aí no versículo 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Toda vez que eu me prostro, me humilho diante de Deus, Ele me enche de autoridade. E então, com essa autoridade eu faço uso dela e profetizo. Onde havia morte, passa a haver vida. Passa a haver vida. É por isso que foi ministrado hoje à noite aqui, que o Senhor está restaurando a nossa sorte. Depois, voltando para o corpo, liberou uma palavra de autoridade. Tabita, que é Dorcas, levante-se. Quando a morte ouviu isso, bateu em retirada. Porque a morte dominava Dorcas. Quando Pedro falou isso, a igreja falou isso, ela reviveu. A morte fugiu da palavra de autoridade da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, porque você é a igreja do Senhor. Aí você no portão, levanta a mão assim, ó. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, porque você é a igreja do Senhor. Aplauda Jesus. A Bíblia diz então, ainda no versículo 40, que quando Pedro falou: Tabita, levante-se, Dorcas abriu os olhos. Quando abriu os olhos, viu quem? A igreja.
viu Pedro. Ela viu Pedro. Dorcas abriu os olhos e viu Pedro, a igreja. Quando o discípulo vira a igreja que a enviou, ele se levanta. Querido, o sonho de Deus, o projeto de Deus, a obra de Deus na sua vida pode ter morrido por um tempo, mas quando você, como igreja, se prostra, o projeto de Deus revive na sua vida. O chamado de Deus na sua vida é restaurado. A sua Dorcas é ressuscitada, porque ela vai ver em você uma igreja que está de joelho orando e buscando por ela. Seu ministério está parado, está faltando humilhação. Seu ministério está parado, está faltando o joelho no chão. Seu ministério está parado, está faltando, querido, buscar a face do Senhor para receber a autoridade e liberar a palavra de autoridade sobre a missão que o Senhor te confiou. Então, a igreja com autoridade põe Dorcas de pé. Versículo 41. Pedro pegou-a pela mão e a colocou de pé. Está de pé, está o quê? Pronto. Estar pronto. O verdadeiro discipulado é ressuscitado por uma igreja posicionada. Pedro estava de joelho, essa é a posição da igreja, de joelho diante de Deus. A igreja posicionada aponta e mostra um modelo saudável de discipulado. Pedro mostra Dorcas viva aos santos, às outras igrejas, e especialmente às viúvas, aquelas que perderam a esperança. Então Pedro coloca Dorcas de pé, chama os santos, que são as outras igrejas, e fala assim: olha só, a missão da igreja está viva. E ele chama as viúvas. Quem são as viúvas? As viúvas são as desesperançadas. As viúvas são os sedentos e famintos. As viúvas são aquelas que perderam a esperança em tudo e em todos. E elas veem a missão da igreja de pé, chamada Dorcas, e elas se alegram. Hoje aqui existem Dorcas, pessoas que já foram grandes discípulos e discípulas de Jesus, mas que hoje estão mortas. Pessoas que já serviram muito ao Senhor, mas que hoje estão mortas. Aqui também hoje nós temos muitas viúvas, pessoas que perderam tudo: alegria, sonho, paz, provisão, e até as suas Dorcas. Também temos as viúvas. Aqui também existem os santos, pessoas que pensavam estar fazendo certo, mas hoje descobriram que não tinham autoridade para ressuscitar Dorcas, porque lhe faltava Joel 2, 12 ao 17, se humilhar na presença do Senhor. Fala assim: Dorcas morreu, e agora? Agora é hora de ressuscitá-la. Fique em pé no seu lugar.